para a quarta. Graça suficiente. Irmãos, que gostoso ouvir a conjugação dessas duas palavras, né? Graça suficiente. A graça de Deus, esse dom imerecido, essa misericórdia divina que nós não podemos compreender, ela não só é infinita, ela é suficiente. O Salmo 103, verso 8, nos diz que o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Estas três características mencionadas por Davi no Salmo 103, elas foram ditas pelo próprio Deus no relato de Êxodo, capítulo 34. Nós vamos lá, para o Êxodo 34. Perdão, vamos lá para o Êxodo 34. Bom, eu dei um breve contexto na introdução, então, lembrando a aliança que Deus fez com o seu povo, e na primeira oportunidade que Moisés se ausentou, eles então constrangeram Arão, que foi fraco, cedeu, fez um bezerro de ouro, e eles diziam, esse é o Deus que tirou vocês do Egito, e ali eles se prostituíram, eles se dançaram, e Deus se entristeceu muito com aquela situação. E lendo aqui o restante do capítulo, Deus se entristeceu tanto que ele diz, olha, não vou mais com vocês. Moisés diz, não, o Senhor vai conosco. Se o Senhor não for conosco, o que será de nós? Eu rogo que o Senhor me mostre a sua glória. E Deus prometeu que faria isso. Quando Moisés desceu, ele quebra as tábuas de pedra, e Deus pede que ele suba, levando agora 2 tábuas lavradas. E Deus disse, prepare, vem sozinho, não vem com ninguém. E quando Moisés então lavrou as 2 tábuas, aqui diz o capítulo 34, ele levantando-se pela manhã, bem de madrugada, subiu o monte, a 7ª vez que Moisés sobe o monte, como o Senhor havia lhe ordenado, tendo nas mãos as tábuas de pedra. E agora então, o verso 5 e 6, vou pedir para a produção colocar aí, 34, 5 e 6. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia, assim segue o texto. Irmãos, aqui aparecem algumas características do nosso Senhor Deus. Nesta versão, eu li aqui, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. O auxiliar do professor, ele faz uma avaliação destes termos usando outro tipo de tradução, mas que refletem as características e os atributos de Deus. Ele começa com a palavra bondoso, algo que evoca a intimidade de uma mãe com seu bebê no útero. Depois, compassivo ou gracioso, cheio de graça, relaciona-se a aquilo que se concede de forma gratuita. O tardio em irar-se, ou o longânimo, que tem lá como origem o nariz longo, que era um conceito que faz referência à extensão infinita da misericórdia de Deus. E, finalmente, misericórdia e fidelidade, juntas, apontam para a relação de justiça e misericórdia, que pode ver uma tensão, mas só Deus pode ser verdadeiramente misericordioso e completamente justo. Só Deus é capaz de juntar estas 2 características sem nenhum tipo de tensão, porque Deus é justo sendo misericordioso, e Ele é misericordioso sendo justo. Nossas cargas são postas no Calvário. Jesus certamente está muito perto quando vamos a Ele, e mesmo antes nos busca como bom pastor que está sempre à porta e bate. Que lição linda! E ela continua aqui, não devemos permanecer longe da cruz, olhando para Deus à distância. Em vez disso, precisamos correr até Jesus, trocando nossos pecados e falhos por sua justiça. Que convite precioso para sermos alcançados pela graça divina, infinita, suficiente. E aqui a lição trouxe 3 versos, pedindo que nós pensássemos em nossas palavras,
São versos conhecidos, o Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois o Romanos 5, 20 e 21, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que como o pecado reinou na morte, a graça reine na vida e na justiça, dando vida eterna. E finalmente, Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que textos lindos, maravilhosos, que nos remetem à graça do Senhor Jesus Cristo.